Olá, aqui é a Andresa Molina e você está prestes a conferir o programa Você Tem Fome de Quê? Onde eu respondo perguntas sobre espiritualidade e energia com a minha audiência. E obrigada por assistir. Agora, eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar melhor esse conteúdo. Eu tenho um canal do Telegram que chama Andresa Molina. Mas Andresa, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo que funciona parecido com o WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse canal do Telegram eu posto áudios complementares sobre o que eu falo no programa Você Tem Fome de Quê? Mas Andresa, por que o Telegram e não o WhatsApp? No Telegram eu consigo fazer um canal onde você vai receber somente conteúdo postado por mim, diferente de um grupo onde todos interagem e você acaba saindo do grupo por conta de tantas notificações e mensagens que recebe. Então, como você pode se inscrever no meu canal do Telegram? É fácil, basta clicar no botão que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado para o canal. Caso você ainda não tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, basta procurar lá no Google Play ou no Apple Store. Agora, com você, o melhor do programa Você Tem Fome de Quê? Quem quer ter o controle das coisas entra numa ansiedade muito grande. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle nem das coisas e nem das pessoas. Porque a gente não manda nada. Porque a vida é como é e não como eu quero que ela seja. E quando eu não entendo isso, eu quero controlar. E aí eu vou chegar num ponto que é importante. E aí, Leide, você tem fome de quê? Do que é essa fome aí que você me coloca que tem? Qual é a sua fome? É a minha filha. Ansiedade. Não, mas a sua fome é sua ou dela? É minha. Quem tem um problema, Para você ou ajudar ela. ela? Então a fome é Ela. dela. Então a fome é Uhum. dela, não é sua. Qual é a sua fome? A minha porque eu já tenho ansiedade. E eu Tá, já trato. ok. Então eu quero não passar mais para ela isso para poder ajudar ela. Ok, então você tem processo de ansiedade e aí a sua fome de equilibrar a sua ansiedade, é isso? Aí faz sentido. Isso. Tá. É. Então, me explica melhor isso. Como que é essa sua ansiedade, Leide, e como é que você já trata ela? Como é que é isso? Vou pegar uma Eu trato caneta com aqui. eu trato com medicamento já. Não, então você toma remédio. Toma. Como é que você faz para não ser tão ansiosa? O que é que você, Leide, faz? Eu tento me controlar. E como é que você Eu faz ainda isso? tento meus pensamentos. Tento mudar a forma de pensar, a forma de agir, Hum, para não entrar num processo de que você vai se aba... o nível vai caindo, né? Eu sou um bandista hum. já. Tá, você Então trabalha? trabalho. Aham. Há quanto Já tempo, Leide? trabalho. Já vai fazer uns 18 anos. Legal. E quando que isso começou? Foi depois do nascimento dela. Ah, ok. Então tem aí um ponto importante. E por que que isso começou? Você consegue lembrar? Como foram os Medo, pensamentos? medo. É aquele medo de quando a gente é mãe, não vai conseguir dar conta, medo, e foi gerando medo. Medo, 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 medo. Tá, entendi. Então vamos lá. No nascimento da sua filha, ela tem 15 anos, é isso? Tem 15. Tá, é porque eu vi que você escreveu ali no texto. Na verdade, Leide, vamos tentar entender melhor isso. O processo de ansiedade é um processo extremamente doloroso, claro, mas é um processo de querer ter controle. Controle sobre tudo o que possa acontecer. Quem quer ter o controle das coisas entra numa ansiedade muito grande. Sabe por quê? Porque a gente não tem controle nem das coisas e nem das pessoas. Porque a gente não manda nada. Porque a vida é como é
e não como eu quero que ela seja. E quando eu não entendo isso, eu quero controlar. E aí eu vou chegar num ponto que é importante, que é: você confia em Deus? Eu confio. Eu Tem tenho muita fé. certeza? Tem certeza Uhum, que você absoluta. confia? Então você está com medo do quê? Agora, medo não. Eu tento passar para ela isso, de não ter o medo. Não. Você, se eu tirar o seu remédio agora, como fica a sua crise de ansiedade? Agora eu não sei porque não foi tirado ainda, Tá, então né? nem nós vamos Então tirar, tá no tá? processo. Nem tem nada a ver com Porque tá tirar. no processo ainda de. Aham, É só olhar para isso, porque assim, ó, se eu confio nos meus amparadores, nos meus anjos da guarda, no Espírito Santo, o nome que cada um quiser dar, tá? uhum, Se eu confio em Deus, eu não tenho medo. Porque se eu tenho medo, é porque eu não confio. Eu tô querendo controlar. é. Então, esse eu confio não é real. Desconfio não é real. Confio desconfiando. Então, essa fé, ela ainda é colocada à prova. Porque eu não entendo os processos. Uhum. Entende? Porque assim, tá, qual é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa? Vamos imaginar aí, o que você entende como sendo a pior coisa? A pior coisa, É a pior. a pior das hipóteses, pode ser uma doença, Então, a doença leva ao quê? a morte, dependendo da Então, doença, né? e qual é o problema com a morte? Uma pessoa que se diz um bandista, que trabalha há 18 anos. Qual que é esse problema quando eu conheço o universo espiritual ou eu não conheço? É uma coisa já normal, já entendo mais. Então, qual é o problema que gera É tanta esse que. ansiedade? Entende? Então, é porque tem coisas que eu sei, eu entendo, Então, sabe? Né? então, mas você compreende que você entende, mas se a sua filha não quer entender, é um processo dela. Tá. É um processo dela. Ela precisa entrar nesse processo de querer compreender e querer se melhorar. Esse é o Eu processo acho que é evolutivo. isso. Eu acho que é nessa parte que me cria ansiedade em poder ajudar e eu não consigo. Você não vai conseguir. Esse é o ponto que está Esse é pegando um mais agora. processo dela. Você tem que aceitar. Entende? Toda vez que você ou eu, ou qualquer um tenta controlar, a gente cria mais do mesmo. Ela é um Entendi. É ser bem. infinito que criou todas as condições, que plantou e só está colhendo o que plantou, assim como eu, como você, como qualquer um, e que quanto antes a gente faça a nossa colheita, melhor. Pode ser uma coisa difícil ou não, mas ué, a gente criou, a gente está aí com todas as ferramentas, com Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então, se a gente tem algumas questões, a gente pode carregar, né? E eu só preciso colher aquilo que plantei. Quanto antes eu faço essa colheita, mais livre e limpo eu tô, certo? Então, o que eu quero dizer é que Certo. assim, você é você, ela é ela. E quanto mais você confiar, menos ansiedade você tem. Mas você quer controlar, você quer manipular, você quer mudar o destino do outro, que ele mesmo plantou. Entendi. E aí você não confia que existe algo maior por trás de tudo isso. E que tudo é pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. Até o que aparentemente é muito ruim.
É, É algo se é. autocorrigindo, entende? Uhum. Porque a nossa essência é amor, sua, da sua filha, de todo mundo. E tudo que é diferente de amor começa num processo de autocorreção. Então, se eu tenho uma ação que machuca, machucar não é amor. O que eu vou fazer? Corrigir. E aí eu começo num processo de correção. Esta correção é que parece um castigo, mas não é um castigo vindo de algum lugar. Não é um castigo, é autocorreção para voltar sempre para o essencial, que é o amor. Para você, Entendi. para mim e para ela. Então, tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Quanto menos a gente resiste a isso, mais rápido é o processo de correção, de voltar para o essencial, de paz. Quanto mais eu tento manipular para sair do jeito que eu quero, mais eu coloco energia na coisa. Coloco Entendi. processos mentais nessa coisa. Então, o grande caminho para você é confiar de verdade e não ficar barganhando, por exemplo, com a espiritualidade. E aí você entende o que eu estou falando, que tem muita gente que usa a espiritualidade para barganhar, e aí não é, Uhum. não tá, eu vou fazer isso para conseguir isso. Isso é Não, venda, né? Troca, isso então não daí é o já caso. é. Porque tem gente que faz, Aham. né? E assim, ai, me Tem, ajuda, minha tem filha. bastante. Mas uma promessinha é barganha também. Ó, ajuda minha filha, que aí eu faço assim. É Não. barganha, né? Então não faça isso, respeite seus amparadores. Ela tem os dela também, não tenho a menor dúvida. As pessoas Aham. não vão fazer o que a gente quer, não vão, ponto. Elas não têm que fazer, ninguém tem obrigação nenhuma. Ou a gente faz por amor ou não tem valor, não é o servir à humanidade, né? E faça não só pro eu, pro meu, pros meus, né? Simplesmente sirva a humanidade como ela precisa. Hoje a gente está passando por um processo bem de observar isso, né? E assim, e sua filha simplesmente está sendo conduzida para resolver as questões que são dela, né? E cabe a você resolver as suas questões e confiar. É, Até porque eu porque, acho que depende. É, porque eu acho que daí depende de mim para ajudar, e não é. não, é você querendo ser a especial e você não é, nem eu, nem ninguém. Nós somos Verdade. essenciais, mas não especiais, nem super-heróis. Ai, eu vou fazer e acontecer. Não vou. É o mundo esfregando na minha cara que eu sou o que sou e que a vida é como é. E que tudo está passando pelos seus processos. E que nada está abandonado, Uhum. né? É o meu processo, por enquanto, esse daí até eu parar mesmo com a medicação. É eu, porque eu tentando ajudar. É isso, aí E eu você não está tô criando uma conseguindo. ansiedade. Isso, eu Exatamente. tô E aí criando para você. mim uma ansiedade. Isso, e naturalmente sendo exemplo para ela. Você entende o que eu estou falando? Você é o exemplo para ela. Então, quanto mais você confiar, mais ela vai ver esse exemplo e confiar. Entende? Porque o que que acontece? A sua filha te ama e ela quer honrar. Então, ela quer ser igual a você. É tudo inconsciente. Por mais que às vezes pareça que não ama, porque briga, porque xinga, porque assim quer, é nada. É assim, a minha mãe é incrível. Eu amo essa mulher. Então, e se ela é desse jeito, se eu for igual a ela vai me amar. E aí ela consegue a sua atenção. Não é uma manipulação maldosa, entende? É um ato de amor. É, Então, ela quer ser como você. Até porque parte de você está dentro dela. Ela é como você, em grande parte. E é como o pai. Então, se você falar, o pai é uma porcaria, ela não pode ser quem ela é. O pai não é uma porcaria, ele só é diferente da mãe.
E aí ela pode perceber que existe um diferente, que ela pode ser diferente, se aquilo fizer mais sentido para o coração dela. Isso não vai fazer com que você ame menos, porque ela é diferente. Agora, se a gente fala, o pai é uma porcaria, os avós são uma porcaria, os outros são uma porcaria, se eu for igual aos outros, ou o pai ou a avó, eu não vou ser amada pela minha mãe. Então eu tenho que ser igual a ela. Entende que é tudo amor envolvendo as relações? Então, quanto mais todos os comandos que você der de confiança e paz em você, tudo que existe dentro dela, que é você, parte de material genético que você ofertou, também se acalmarão. Nós não estamos separados. O que existe dentro dela, que foi você que forneceu, quando você se acalma, aquilo que está dentro dela, que é seu, se acalma. É um comando de calma. Por isso eu falo, não adianta mexer no outro, não tem o outro. Só tem eu, mas existe eu dentro do outro. E aquilo que eu faço comigo reverbera no que existe no outro, que é uma parte minha. Então, se eu me mantenho calma, Andresa, mas é difícil. Mas é isso que eu tô tentando dividir para de fato ser uma ajuda efetiva, entende? Porque quando você percebe Sim. que você não pode, você aqui aquieta. Confia nesse Deus que você diz que confia, sem querer manipular e controlar, entendendo que tudo está cumprindo com a sua função, né? E que nós estamos colhendo o que plantamos e está tudo certo. Que bom que a gente tem a oportunidade de colher, né? E aí eu confio. Quando eu confio, eu me acalmo. Quando eu me acalmo, eu sou exemplo. Quando eu sou acalmo em mim, acalmo no outro. Quando eu sou exemplo, é um processo dela de fazer a parte dela. Com a mãe, com o pai que existe dentro dela, com a ancestralidade toda que existe dentro dela, né? Com tudo que também ela veio, tanto para colher, como também para corrigir da própria ancestralidade. Então tem ela e o todo. Tem o campo morfogenético dela, que é o sistema particular dos processos que ela trouxe para trabalhar, da sua existência, como tem todo um amor a uma ancestralidade que coabita dentro de nós, coisas que precisam ser corrigidas da própria ancestralidade. Você entende que você é a ancestralidade da sua filha? Agora sim. Então, quando você não faz a sua parte de amar e confiar, você sobrecarrega o sistema dela. Como a gente vem fazendo. Então, quanto mais a gente limpa, se livra desses pensamentos tóxicos, né? Então, ontem eu até expliquei um pouquinho sobre essa questão desses vírus, que são o quê? Larvas astrais, miasmas, que quem estuda um pouco mais de espiritualidade entende o que eu estou falando, que é isso que a gente estuda dentro do humanoterapeuta. O que acontece? E temos ferramentas para lidar com isso, para trabalhar com isso, né? Então, quando eu entendo que as minhocas que eu tenho na minha cabeça, que a gente usa essa expressão minhoca, tá cheio de minhoca na cabeça, tá cheio de pulga atrás da orelha, isso é o que? Larva tóxica da nossa mente, que vai dando condição para que essas energias se manifestem, se materializem. E isso, a pessoa que tem isso na cabeça, ela não é ruim, ela só é. Ela não necessariamente é ruim, mas ela tá e o todo tá perturbando ela e ela tá permitindo que toda essa sujeira entre. Esse monte de minhoca, de pulga, de piolho, um monte de Já ideias. tive muitos, já tive muitos pensamentos assim, bem antes de eu começar com a minha espiritualidade. Eu fui muito assim, Aí acalma, né? muito baixo. Aham, fui. Né? Então eu fui aprendendo, aprendendo comigo mesmo, eu aprendendo a lidar com o meu eu. Isso, é isso. Então, esquece a sua filha, esquece no bom sentido, né? Claro que não esquece, mas você trabalhar em você e tudo aquilo que é em você que ela ama será trabalhado. E tudo aquilo que existe nela, que é você, quando você dá um comando, naturalmente aquilo que já coabitou você também recebe essa informação. Entende? E aí tudo vai se acalmando. Tá bom? Obrigada.
Certo, obrigada. Acalma esse coração aí, confia na sua espiritualidade, eles estão aí. Ela tem a dela, você tem a sua, eu tenho a minha. Confia, confia, confia neles. Deixa eles fazerem o Eu trabalho deles. A gente acredito. faz a nossa parte, eles estão fazendo a deles. Esse é o projeto de Muito vida deles, obrigada. tá bom? Fica com Deus. Tá bom. Beijo. Beijão. Fica com Deus. Tchau, Lê. Tchau, tchau. Tchau.